Olá, tudo bem? No programa de hoje eu recebo Douglas Oliveira Barbosa. Douglas integra a equipe da Procuradoria Jurídica aqui da Câmara Municipal. Douglas é formado pela Faculdade Municipal de Direito de Franca, uma das mais tradicionais. Além disso, ele tem especialização em Direito Imobiliário. O Douglas está aqui na casa já há algum tempo, mas já é advogado há mais de uma década. Ele vem dividir as experiências, contar um pouco dos bastidores aqui da Câmara. Ô Douglas, antes de entrar nesse universo aqui da Câmara, eu queria entender o que te fez optar pelo curso de Direito. Obrigado pela presença mais uma vez. Imagina, uma satisfação estar aqui, viu? Bom, eu tinha muita facilidade e preferência mesmo pelas matérias de humanas, né, na escola, de uma maneira geral, principalmente no ensino médio. E quando chegou na época de definir, eu não tinha muito certo isso, né? E a cidade, né, de onde venho, Franca, tem duas faculdades de Direito importantes, tradicionais, né? A Unesp e a Municipal, onde formei. E aí acabou sendo um caminho que me pareceu natural, né? Daí prestei vestibular e desde então segui, não me arrependi. Que bom. Ô Douglas, para a gente começar assim, eu falei para o Douglas, viu gente, que a gente vai fazer uma entrevista. A gente sabe que advogado tem vários termos técnicos, mas vai ser uma conversa assim bem tranquila para a gente entender um pouco mais esse universo. Então, Douglas, eu queria que você explicasse, quando a gente vê assim, fulano é o procurador jurídico, igual no seu caso. Qual que é a sua função basicamente aqui nos bastidores da Câmara? O procurador ele é um advogado público, né? A advocacia ela é uma profissão até regulamentada, ela tem base constitucional e é regulamentada em lei federal. Então, basicamente, vai ser a mesma coisa mesmo em qualquer lugar que você vê um profissional dessa área. A gente faz duas coisas, grosso modo. A gente representa judicialmente a instituição na qual trabalhamos, naquelas demandas que forem necessárias, tanto contrária a ela, quanto que ela precise, eventualmente, interpor, participar. E, além disso, a gente presta consultoria jurídica dentro desse órgão, né? Atendendo às consultas que outros setores façam quando tem dúvidas jurídicas sobre qual caminho percorrer diante de alguma contingência que envolve o direito, que envolve leis. A gente se pronuncia, se estuda, realiza pareceres, às vezes participa mais de perto de algum processo nesse sentido. Então, basicamente é isso, representar judicialmente, defender judicialmente e prestar a consultoria jurídica. Então, quando você fala assim, só para o pessoal de casa também entender, vamos imaginar que tem alguém entrando com uma ação contra a Câmara. Certo. Aí você vai estudar e se posicionar em relação ao que está sendo discutido. E quando você fala dessa consultoria, o Douglas, no geral, ele e a Gra, né, assessoram os vereadores, os agentes, os assessores, né, isso. Douglas? E aí isso é N assuntos, né, Douglas? Sim, no âmbito, por exemplo, administrativo, a gente tem que dar pareceres, né, nas minutas de editais do setor de licitação. Então, algum serviço, algum produto que a Câmara precisa para funcionar, para prestar o seu serviço, né, passa por esse processo, né, que é um processo formal de compra, de aquisição. E, por lei, né, as procuradorias têm essa incumbência de analisar as minutas e de se pronunciar juridicamente sobre elas. A gente atende também solicitações de outros setores, do próprio RH, por exemplo, né, quando tem dúvida em relação a algum cálculo, a concessão de algum direito de servidor, né, isso na parte mais administrativa, atendendo aos outros setores. Acho que na parte voltada realmente àquilo que a Câmara faz, né, que o Legislativo ele tem duas funções principais, né? Criar leis e, de um lado e de outro, fiscalizar a atuação do Executivo. Desse lado, a gente auxilia, dentro daquilo que nos é possível, né? Dando pareceres aqui na Câmara de Sertãozinho, né?
nas proposituras, projetos de lei, projetos de resolução, de resoluções. E a gente se manifesta sobre a constitucionalidade, sobre a legalidade das proposituras, se está na competência do município legislar sobre aquilo, se não está, se a iniciativa, se quem pode propor aquilo, se também foi respeitado, porque às vezes é só o prefeito que pode iniciar, né, o processo legislativo. Algumas leis só ele pode. E é bom que você entra nessa seara, Douglas, porque tem essa confusão, né, assim, da grande massa da população, né? O que seria a competência da Câmara e o que seria a competência do Executivo. Eu queria que você entrasse um pouquinho mais profundo, porque às vezes as pessoas falam assim, mas isso aqui o vereador pode fazer. Nem sempre é real isso, né, Douglas? Claro, não. O que a gente vê acontecer bastante é... As pessoas às vezes têm a impressão de que o vereador pode criar lei sobre tudo, inclusive sobre atividades específicas do Executivo, da Prefeitura, né? Quem vai decidir como os nossos serviços públicos municipais aqui são prestados, a rigor é o prefeito. Ele recebe um mandato, ele é escolhido pela população, ele recebe um mandato para isso, para administrar a cidade, para administrar os serviços públicos da cidade. Então, ele que vai determinar como é a rotina das repartições, como que os postos de saúde, a UPA vão trabalhar, vão atender, né? O vereador, ele fiscaliza, ele tem essa prerrogativa, não é apenas um direito, é uma obrigação mesmo até de fiscalizar, mas ele não pode se imiscuir nas decisões de como fazer, porque isso quem tem a incumbência constitucional e quem recebeu o mandato da população para fazer é o prefeito. Então, realmente, não é qualquer coisa que o vereador vai chegar e falar, eu acho que é melhor abrir, não às 8 horas da manhã, acho melhor abrir 6 horas ou funcionar 24 horas tal repartição. Isso aí não é com o vereador. Tanto que a própria redação, né, quando eles elaboram aqui os requerimentos, né, os anteprojetos, lá nesse corpo do texto está lá assim, né, sugere, propõe, né, vê a possibilidade, né, então é bom a gente também esclarecer isso, né, o que está na ossada da prefeitura e nessa ossada do executivo. A bem da verdade é que são poderes que caminham juntos, né? Às vezes um pouco mais de amor, às vezes com menos amor, mas o fato é que os dois estão ali para a população. Ô Douglas, você falava aí dessa experiência toda sua, né? E eu sei que você, junto com a Gra, eu falei Gra, na verdade a doutora Graziela Baleotti, fazem, a Gra vai vir aqui em outro momento também mostrar um pouco da perspectiva dela sobre as funções da Procuradoria Jurídica. Queria dizer que ter a Procuradoria Jurídica aqui na casa é excelente, porque é uma bússola para todo mundo, né? Então, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso propor aquilo? E vocês vêm aqui e falam, é assim por conta desse artigo ou não pode ser assim por conta disso e disso, né, Douglas? Queria que você também esmiuçasse mais sobre. É compreensível isso, porque na administração pública, né, diferentemente do que acontece via de regra nas relações privadas, que a gente tem que fazer aquilo que a lei estritamente permite, né? Na maioria das situações cotidianas, das relações privadas, fora daqui, fora do poder público, as pessoas fazem aquilo que a lei não vedar, né? Então, se a lei não vedou, a pessoa tem liberdade para fazer e da forma como melhor entender. Com a administração pública funciona diferente. Você tem que fazer, via de regra, aquilo que a lei determina, impõe. Não tem jeitinho, né, Douglas? Não. Ou melhor, não deveria ter. Mas então, em razão disso, os órgãos jurídicos acabam realmente sendo muito demandados, né? É algo natural que decorre disso. Eu ia falar disso até de um ponto pessoal, né? Porque se você entrar na sala do Douglas, tem um monte de livro, você sempre muito concentrado e era uma outra demanda. Vocês estudam loucamente também, né, Douglas? Porque as legislações vão mudando, né? Vão servindo aí, né? Recebendo interferências. E aí vocês também precisam se atualizar em relação a isso, né? Então eu imagino que é uma demanda paralela, mas também uma demanda de capacitação, de conhecimento que vocês precisam
estar sempre atentos, né? Sem dúvida. Eu, até para título de exemplo, assim, eu me lembro que quando eu estava estudando, voltei a estudar para concurso, né, até na época que eu passei aqui, e eu foquei muito nas procuradorias municipais, porque na época vários editais saíram, né, pelo interior, aqui na região bastante também. O Ministério Público tinha feito um trabalho para que as procuradorias fossem compostas por servidores efetivos, né, para que justamente tivesse independência para se pronunciar, né. E naquela época vários concursos saíram. Eu lembro que quando eu estudava, via alguns editais, caiu alguma coisa, por exemplo, de direito da criança e do adolescente, e do adolescente. E eu lembro que eu comprei um livro lá, uma sinopse, não era uma obra. Tava assim. Aí passado um tempo agora, não sei se eu fui numa livraria jurídica que já estava, porque aí eu fui ver o porquê daquilo e várias leis nos últimos tempos, não faz tanto tempo assim, foram se sucedendo tratando daquilo. E isso ocorre em qualquer ramo do direito, né? Além das sucessões de leis que alteram as anteriores, que trazem novidades, que passam a prescrever e a prever situações que anteriormente não estavam previstas, você tem que acompanhar também o entendimento que os tribunais fazem a respeito das leis, que a lei ela tem lacunas. Quem supre isso, né? É o judiciário, quem faz essa interpretação, quem preenche essas lacunas. Isso é fundamental também. Você tem que estar também estudando a todo momento, antenado, né, sobre o que o tribunal X ou Y entendeu sobre determinado assunto, sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Perfeito. Ô Douglas, ao longo da sua trajetória aqui na Câmara, como que você avalia esses projetos que são, ou que foram apresentados nos últimos tempos, né? A gente sabe que os vereadores apresentaram muitos projetos dessa legislatura, das anteriores, do período que você entrou aqui. Certo. Qual que é a fotografia que você faz sobre a apresentação desses projetos? Olha, é positiva. E digo isso não é porque eu trabalho aqui não e quero agradar de repente os vereadores. Não, eu lembro que quando eu entrei aqui, havia uma marca de que legislar no âmbito municipal era difícil, era muito restrito. E isso se justificava porque realmente o controle de constitucionalidade das leis municipais é feito pelo Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça aqui em São Paulo, ele realmente ele restringia bastante o âmbito de atuação do legislador municipal. Eram entendimentos muito restritivos, mais restritivos do que aquele que, por exemplo, o próprio Supremo Tribunal Federal fazia. E, passado algum tempo aqui, nós começamos a trabalhar nesse sentido de dar o máximo de abertura para a Câmara Municipal, para as vereadoras, para os vereadores poderem trabalhar nessa que é a função principal de uma Casa de Leis. Óbvio, daí vem até o nome, né? Casa de Leis. Aqui se cria leis. Eu, as meninas, né, que trabalham comigo, e a gente começou a adotar entendimentos nos pareceres nesse sentido, começamos a esclarecer os vereadores sobre o que compete a eles, até onde poderia ir, tudo, claro, segundo as balizas constitucionais, legais e também conforme esses entendimentos de um e outro tribunal. E eu pude perceber ao longo do tempo que muitos projetos foram feitos nesse sentido, foram propostas inclusive várias ações diretas de inconstitucionalidade questionando a possibilidade dos vereadores legislarem sobre aquele assunto, daquela forma. E muitas, inclusive, foram julgadas improcedentes, foram declaradas constitucionais. Essas leis, até porque o Tribunal de Justiça, que antes tinha um entendimento muito restrito, ele foi se adaptando ao entendimento que vinha, né, do Supremo e foi permitindo que as cidades, que as câmaras de vereadores trabalhassem mais, de forma mais abrangente. De forma mais abrangente. E é também assim, enquanto você falava, eu pensava, né, os novos vereadores que chegam, né, Douglas, a cada 4 anos,
Até alguns por uma questão pessoal, né, por estar representando alguns movimentos, vêm com uma sede, né, de querer apresentar tantos projetos. Sim. E com vontade, que a gente também super entende, de querer mudar alguns cenários, mas acabam se esbarrando nessas tais limitações, né? Então, vocês aí acabam ajudando todos eles a direcionar mesmo. Exatamente, né, Douglas? Eu queria também saber, Douglas, como você administra tudo isso, porque vocês têm essas demandas todas, como que você lida com essa quantidade de informações? Como é seu trabalho de um modo geral? Você chega aqui que horas? Me conta um pouco mais disso. Nosso horário, aqui o horário do órgão é das 9 às 17h30, salvo engano. Porque às segundas e terças a gente trabalha um pouquinho mais. Porque vocês ficam nas sessões, nós acompanhamos também as sessões. E aí a gente não tem meio que horário para sair segunda e terça, né? Mas independentemente disso, né? Chegamos pela manhã, né? E se tiver alguma demanda específica, formal, para nós fazermos, nos desincumbirmos, já cuidamos disso, seja da parte administrativa, como eu mencionei há pouco, ou dos vários projetos de lei que chegam, que a gente precisa aparecer. A gente estuda, pesquisa, faz o parecer, e ficamos à disposição no restante do tempo aí para atender, né, para tirar dúvidas, para receber alguém na sala, para participar de alguma reunião. Né. E eventualmente eles são convocados aí para dar alguma explicação aqui do público. A gente sempre vê o Douglas aqui por perto, né, falando com a presidência, com os vereadores, dando direcionamentos. O Douglas já, inclusive, entrou várias vezes ao vivo aqui no plenário para explicar algum ponto. A gente vai continuar esse papo com o Douglas, gente, mas eu preciso ir para o intervalo. No próximo bloco, ele vai esclarecer alguns termos jurídicos que são um pouco até confuso para a gente, mas que ele vai esclarecer no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já já. Todos os dias, diversos pacientes necessitam de transfusão sanguínea, seja por doenças crônicas, acidentes ou cirurgias de emergência. E há também os pacientes internados com Covid, que não raro necessitam de transfusões, devido às complicações da doença. Se você tem a partir de 18 anos e está com boa saúde, procure o Banco de Sangue de Sertãozinho e faça a diferença. Sua doação pode salvar até 4 vidas. Agende seu horário pelo WhatsApp 981690001. Banco de Sangue de Sertãozinho. Compromisso com a vida. Já estamos de volta, o papo hoje é com o Dr. Douglas, ele está vindo aqui para conversar com a gente, contar um pouco mais sobre os bastidores da Procuradoria Jurídica aqui da Câmara. Ô Douglas, a gente estava aí filosofando, refletindo sobre a questão dos projetos, né, apresentados aqui, sobre o seu trabalho, e aí você me confidenciou nos bastidores, na hora do intervalo, da importância, né? E aí a gente queria entrar nesse assunto, porque alguns projetos que inclusive nasceram daqui, foram acatados e estão fazendo maior sucesso na cidade, né? Sim, nesse tempo, não faz tanto tempo que eu estou aqui, mas nesse tempo que eu estou aqui, eu já vi alguns projetos que foram aprovados, convertidos em lei, e que me pareceram sim que tinham um condão de melhorar a vida das pessoas, aqui, de melhorar serviços, né? Por exemplo, muitos relacionados à transparência pública, à informação de dados relevantes à população, né? Destinação de verbas, a divulgação disso, como e onde ser divulgado, né? Nesse sentido ainda, teve uma lei recente, proposta nessa legislatura, sobre divulgação de vacinados, de uma lista de vacinados, né? O prefeito entendeu que tal lei seria inconstitucional, né, pelas razões que ele externou, né,
primeiro no veto e depois quando uma ação para isso foi proposta, uma ADI, uma ação direta de constitucionalidade, e houve julgamento, não tem muito tempo dela. Né? Alguns dispositivos realmente foram declarados inconstitucionais naquilo que os desembargadores entendiam que poderia violar a intimidade das pessoas. Eles não queriam divulgação de número de documentos, né, tal, esse tipo de coisa. Mas com relação à manutenção de uma lista para exibição desse dado à população de quantos vacinados tem Sertãozinho, quantas pessoas se vacinaram, isso foi mantido de pé pelo tribunal, foi declarado constitucional por ele. É um exemplo de uma lei que, no meio de uma pandemia, né, que é relevante, que pode fazer diferença. A gente já teve lei também, enquanto a cidade teve um problema no serviço de coleta de lixo, né, que a prestadora estava usando veículos que estavam fazendo muita sujeira, pelo que eu me lembro, pelas ruas da cidade. Teve um vereador da legislatura passada que fez uma lei simples determinando que se previsse aqui nas contratações desse serviço aqui em Sertãozinho, que os veículos utilizados tivessem dispositivo que contivesse o subproduto do lixo dentro dele, para evitar que se fizesse sujeira pela cidade. É uma coisa simples, você vê, né? Só que pode fazer sim diferença. Salvo engano, a lei nem foi atacada pelo Executivo. O prefeito, à época, a sancionou. Ela está vigente. Salvo engano, hoje, nas licitações desse tipo de serviço Sertãozinho, isso tem que ser observado. E é uma dica simples, né, Douglas, mas que faz toda a diferença, né? Às vezes a gente algumas pessoas discutem, nossa, mas o vereador propôs isso, propôs aquilo, né? E aí eu sempre reflito. Se o vereador está propondo fazer alguma manutenção, um buraco que seja, aí a gente pensa assim, será que se esse buraco fosse na rua da minha casa, eu também não estaria preocupado com isso? Então, essas ações, essas iniciativas simples mudam tudo, né? Então, a gente também tem que passar a olhar as questões mínimas que no macro fazem diferença, né, Douglas? Claro, você está falando até aí de indicações de serviços, né? Sim. Realmente, né? Faixa elevada, esse tipo de coisa, às vezes o vereador ele conversa com a comunidade, ele às vezes vai saber melhor atender, sabe qual que é a necessidade melhor ali, né? E é natural que ele também, de alguma maneira, trabalhe com isso e leve o conhecimento do executivo, né? E se tal demanda for atendida, não tenho dúvida de que, na maioria das vezes, ela vai sim trazer melhoria para a vida daquelas pessoas naquele lugar que tinha aquele tipo de demanda. E eu fiquei pensando, enquanto você falava desse caso específico da sujeira que o tal caminhão fazia, eu fiquei pensando nas donas de casa, né, que conviviam com aquilo, que certamente ligou para algum vereador daqui, que falaram, impossível, e essa realidade não era só de uma pessoa, certamente. Claro. E aí, olha como que interessante, aí é trazido aqui para o plenário, discutido, votado, aprovado, e aí, pelo que você está dizendo, a própria licitação, ou seja, para uma eventual contratação, isso está tabulado lá, se você for participar desse processo licitatório, você tem que se atentar a isso, e aí a gente volta, né, uma ação muito simples, mas que faz toda a diferença. Ô Douglas, eu queria que você fizesse também, para o pessoal de casa entender, quase que um caminho, né, que o projeto é feito aqui. A gente falou desse caso agora específico, mas só para as pessoas entenderem. Então, eu, por exemplo, se eu, no caso, sou vereador, vamos dizer assim, vamos exemplificar, fiz lá um projeto, quero que tenha, se é possível ter, um psicólogo na escola X. Qual que é o caminho do processo? Certo. Bom, o vereador, ou a assessoria dele, né, leva esse projeto para o protocolo aqui da casa, ele apresenta o texto, né, isso tem que vir articulado, tem que ser articulado, em artigos, inclusive, há uma lei federal, inclusive, que prescreve como que os textos legais têm que ser escritos, né, uma lei complementar, né, e isso, inclusive, também a gente tem que observar, no nosso parecer. Ele faz o protocolo da propositura, da ementa dela, depois ele apresenta o texto articulado, prevendo como que ele quer que aquilo seja feito, como ele imagina que seria melhor que aquilo fosse realizado, né? Feito isso,
os papéis são encadernados, é feito um processo que passa pelas comissões da casa. As comissões elas são compostas por vereadores e que são aglutinados para emitirem pareceres, opiniões de acordo com temas específicos, né? Você tem a comissão de mobilidade, a do meio ambiente, né? Então, se o projeto for relacionado a esse ou aquele tema, ele é encaminhado para essas comissões que emitem parecer, vai para a Comissão de Justiça e Redação, que tem que dar parecer em todos os projetos, né? E nesse caminho aí é que aparece o nosso parecer, né? A gente também emite um parecer que pode ou não influenciar o trabalho das comissões, não vincula, né? Mas enfim, exarados os pareceres, e o que a gente observa, até você pegando aí o seu exemplo, né? Olha, entendo que seria adequado um psicólogo, né? Na escola X. Como é que a gente faz o parecer? Bom, é um projeto de lei municipal, a gente está numa Câmara Municipal, a gente tem que observar a competência do município. O município pode legislar sobre isso? É um assunto de interesse local, a gente está suplementando as legislações do Estado e da União. A gente não pode ir além, a gente não pode querer, por exemplo, se aparecer um projeto de lei aqui querendo que os efeitos extrapolem a cidade de Sertãozinho, vá para outras cidades da região, naturalmente, não é possível. A gente observa primeiro isso. No caso, está cuidando de um serviço prestado pelo município, de uma escola, está cuidando de servidores do município, pode. Iniciativa, quem que pode propor esse projeto de lei? O vereador pode, o prefeito pode, é só o prefeito, é só o vereador? Não. Nesse caso específico, quem cuida da organização dos serviços, quem cuida dos servidores do executivo é o prefeito. A quem que é reservada a iniciativa desse projeto de lei, conforme a Constituição Federal, Estadual e a nossa lei orgânica também? Ao prefeito. Então, qual que seria provavelmente a nossa conclusão no parecer? Olha, não obstante as elevadas razões do vereador ou da vereadora, o projeto se mostra inconstitucional porque a iniciativa para a sua apresentação é do prefeito municipal, né? Mas, enfim, feito todos os pareceres, vai para a presidência da casa, que em algum momento vai pautá-lo, e vindo para o plenário, né? Durante as discussões, no início da primeira ou da segunda única, todos os vereadores restantes podem apresentar emendas que entenderem pertinentes. Muitas vezes o vereador apresenta até a emenda se ele acha que tem alguma inconstitucionalidade, para tentar adequar o projeto. É comum, acontece. E aí tanto o projeto original, vamos dizer assim, quanto as emendas a ele, se for o caso, se forem apresentadas, são votadas no plenário. E aí, se for aprovado, ele vai para o prefeito, então, sancionar ou não. Se ele entender que é inconstitucional, ele veta, exprimindo lá as razões dele. Vamos supor que nesse mesmo caso, ele fala, olha, peraí, quem pode fazer isso, quem sabe melhor se pode, se dá para fazer ou não, e quem cuida de servidor aqui, quem cuida da administração das escolas sou eu, o prefeito, então esse projeto é inconstitucional, ele pode vetar ou sancionar. Se for vetado, o veto vem aqui, de volta para o plenário, é votado aqui. Se a casa acolher o veto, esse projeto morre, vamos dizer assim. Isso. Né? Agora, se derrubarem o veto, é publicado, vira lei. E aí, nesse caso, se o prefeito não concordar, se entender que tem uma inconstitucionalidade ali, ele pode ajuizar uma ação para, entre aspas, também derrubar essa lei, uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade. E é bom também dizer, né, Douglas, que
nesse descompasso, aliás, nesse compasso todo, levam aí, depois que vai lá para o executivo, mais ou menos 30 dias, né, dependendo da propositura, para ele dar uma devolutiva, que é justamente isso, né? Então, não é tão já, porque às vezes as pessoas pensam assim, eu vou pedir isso para o vereador, ele vai fazer um documento, vai ser lido em sessão, o prefeito vai acatar e vai realizar. Não, tem todo esse caminho que o Douglas explicou, gente, e também tem um outro ponto, né, Douglas, que é a questão financeira, né? Então, será que verdade. ter o psicólogo nessa escola, então nós temos mais de 40 escolas, serão um psicólogo, mais de 40 profissionais, será que agora eu tenho dinheiro em caixa para contratar essa mão de obra? Então, tem outras justificativas também, né, Douglas? Não é tão assim, né? É mais ou menos como funciona na nossa casa, né? Sim. Hoje, esse mês a gente pode comprar isso, aquele mês a gente compra aquilo. Uma coisa que eu queria aproveitar da sua vinda aqui, Douglas, é que a gente, quem acompanha as sessões, sempre vê, né, alguns termos que para a maioria é um pouco estranho. Então, eu queria que você, assim, de uma maneira muito tranquila, muito didática até, pudesse orientar os nossos telespectadores. Você já explicou o que é um projeto inconstitucional, mas a gente vê muitas vezes aqui, evidentemente que eu sei disso, mas eu quero que você explique para as pessoas, o vereador fala assim, eu quero vista desse projeto por 10 dias, presidente Edna. O que é a vista? A vista é um pedido do vereador para que ele possa ficar alguns dias com o projeto para estudá-lo melhor. Grosso modo é isso. É isso. Ele fala, vamos tirar aqui, vamos deixar um pouco aqui comigo, quero rever alguns pontos e aí volta ou não para a plenária. É isso? Isso aí. O parecer do jurídico você também explicou em alguns momentos, aliás, bem explicado, mas eu queria que você resumisse. Então, é uma redação que vocês aplicam lá em todos os projetos, é isso, Douglas? A gente faz em linhas gerais. Em linhas gerais, a gente tem que observar a adequação do projeto com a Constituição Federal, com a Constituição Estadual e com a nossa lei orgânica. Basicamente é isso. Tem outras questões? Tem como essa que eu mencionei há pouco, né, que a gente tem que às vezes observar até inclusive se a forma pela qual um texto legal tem que ser escrito, se isso foi respeitado. Já aconteceu, era até começo de legislatura, mas por exemplo, chegar um texto que não tinha a forma legal, então a gente, aí não dá nem parecer, dentro do caso, né? Você chega, só esclarece, resolve, mas a gente tem que olhar as formalidades envolvidas no processo legislativo, inclusive a gente tem que fazer essa análise jurídica da constitucionalidade, da legalidade, e a gente faz isso por um escrito, um documento, né, que tem esse nome, parecer, que na conclusão dele a gente coloca a síntese, é constitucional, não é legal, é ilegal, por tal ou qual motivo. Basicamente isso. Perfeito. Douglas, as pessoas também, algumas eu percebo que têm dificuldade para entender por que alguns projetos são votados em votação única e outros têm 2 turnos. Por que da necessidade dos 2 turnos? Isso decorre da nossa lei orgânica e do nosso regimento. Por exemplo, para você alterar a lei orgânica, ela mesma prescreve lá que isso deverá ser feito em 2 turnos com uma diferença mínima entre as votações de 10 dias, pelo menos. Ela também, a nossa lei orgânica atualmente prevê a necessidade para todo projeto de lei que se faça em 2 discussões e votações. E o nosso regimento, para algumas proposituras relacionadas à casa legislativa mesmo, prevê que pode ser em uma única votação ou discussão. Por exemplo, o decreto legislativo, salvo engano, ele se dá em uma única votação.
Vou aproveitar para falar do tal regimento, né? Que vez ou outra a gente também ouve aqui. Mas isso não está no regimento, isso está no regimento. Vamos fazer uma síntese para o pessoal de casa. Só a título de curiosidade, o atual regimento está passando por uma transformação, vamos dizer assim, mas durante muito tempo tinham lá, né, estabelecidas como seriam os ritos aqui, né, Douglas? Isso. A gente tem um regimento que é gigante, que nos orienta sobre como se dá a sessão, então o que vem primeiro, vai falar moção, indicação, requerimento, qual é o momento da ordem do dia, ou seja, o que vai estar ali na agenda dos projetos principais a serem votados, mas eu queria que você explicasse, Douglas, para o povo de casa, essa história, assim, por que o regimento é tão importante? O regimento, ele dá o caminho, né, que as propositoras têm que seguir aqui dentro da casa, né? Ele dá o itinerário, então daí a importância dele, né? Ele fala até como do protocolo, de tudo, por isso que ele é tão extenso, né? Ele é minucioso, ele fala que vai para o protocolo. Quase uma bíblia ali, né, para consultar, né? Tem que ir para o protocolo, saindo do protocolo, vai para tal lugar, passa pelas comissões, nas comissões, quem emite o parecer, tem quanto tempo para isso? E se o parecer não é emitido, é o relator, né? Se ele não emite, como faz? Aí o presidente da comissão tem que avocar o projeto, né, para ele então emitir o parecer, né? Em qual prazo? Tem que prever, no caso, 3 dias. Né? Então, por isso que ele é extenso, ele tem que dar a receita de bolo, entre aspas, né? De como vai ser feito e o faz de maneira minuciosa. E mesmo assim, como a gente pode ver nas sessões, como acontece em qualquer diploma normativo, né? Tem lacunas ainda que geram disputas. Sim, e também, Douglas, um outro ponto que eu queria entrar no regimento ainda, é que às vezes eu percebo durante as sessões pessoas dizendo nos comentários assim, mas tem uma galera no plenário da Câmara, inclusive os vereadores poderiam abrir para dessas pessoas. Estou dizendo quando tem alguma votação de algum projeto, ou de alguma ação que está acontecendo na cidade, e que as pessoas falam, mas eles têm que falar agora. E na verdade, gente, por meio desse regimento, é possível que qualquer pessoa se manifeste aqui na Câmara, já que é a casa do povo também, né? Além de ser a casa de leis. Mas para até isso acontecer, pelo regimento tem um protocolo a ser seguido, né? Então, você tem que vir aqui, a empresa, por exemplo, eu sou pai de aluno, represento uma associação de pais de alunos que querem X serviço. Né? Eu não posso chegar aqui e falar, Edna, eu quero falar agora, né? E liberar. Não, claro. Porque tem todo um rito. E no regimento é explicado isso também, né? A pessoa tem que entrar com um requerimento, esperar um dia, né, Douglas? Isso. Aí ela tem um tempo para falar que é de 10 minutos, né, Douglas? Sim. O exercício da cidadania dessa forma também é muito saudável, mas assim, a gente não pode esquecer também que os vereadores, quando eles estão falando aqui, eles falam em nome do povo, em nome da população. Sim. Eles foram escolhidos por ela, foram diplomados para isso, pela Justiça Eleitoral, venceram eleições para isso, passaram pelo escrutínio da escolha da população para exercer esse papel. Até porque seria totalmente inviável, né, como você mencionou, né, se a qualquer momento, qualquer pessoa durante uma sessão pedisse a palavra, né, prejudicaria os trabalhos. Isso aí seria contrário ao interesse público, certamente afetaria votações de projetos importantes, né? Por isso que nem sempre é possível e há de se normatizar isso como é feito no nosso regimento. Né? Sim, não é possível naquele momento, né? Mas isso. Em outro momento é super possível, sim, né, pelo uso da tribuna livre, né? Que é o nome, sim, que a gente dá aqui, atendendo a alguns requisitos, né? E o Douglas também trouxe essa reflexão importantíssima, né, Douglas? A gente vive no Brasil uma espécie de fla-flu, né? Então, parece que a política virou uma competição, né? Uma disputa aí entre o time A e o time B, e a gente é uma grande bobeira isso, né? E se a gente tem esses 17 vereadores aqui e eles representam esses recortes da cidade, né, Douglas? Ainda que a gente não concorde com tal posicionamento do vereador A, a gente tem que respeitar porque ele foi escolhido por uma
parcela da sociedade que o quer aqui, né, Douglas? Eu acho que era outro ponto que eu queria entrar com você. A gente, para participar da política, exercer nossa cidadania, a gente também tem que estar preparado para isso, né? Dar as nossas sugestões, mas estar pronto para ouvir as devolutivas do outro, que nem sempre são aquilo que a gente gostaria de ouvir, né, Douglas? Claro, porque esse contraditório faz parte, né? Isso tem que ser encarado com naturalidade mesmo, né? E de forma civilizada, né? Até você mencionou, realmente me fez lembrar que, não sei se como vai ser agora esse ano, né? Mas existe realmente um sentimento meio que de antipolítica, né? Durante um tempo ficou essa coisa, né? Mas é por meio dela que se transforma, né? A sociedade, a vida das pessoas. Não dá para fugir dela, não dá para deixar de escolher representantes e de acompanhar o trabalho que eles fazem. Afinal de contas, a gente deposita nesses representantes uma parte dos nossos sonhos de transformação, né, Douglas? Sim. Ô Douglas, para finalizar, porque o meu diretor já está falando que eu já passei do tempo, o Vitor está me sinalizando isso, mas eu queria entrar em um ponto com você, que é a história do judiciário, né? Pegando ainda esse gancho de aula aqui com o Douglas, viu, gente? A gente sempre ouve, a grande maioria também, nos meios de comunicação, a importância do judiciário para uma nação, né? Queria que você resumisse, assim, de forma, como eu disse em outro momento, até didática para as pessoas, a importância disso para o país. A tripartição de poderes existe para evitar o arbítrio, né? Um dado lugar em que uma pessoa só, ela cria as leis, ou não tem lei nenhuma, porque só prevalece a vontade dela, e que ela decide como aplicar essas regras, se eventualmente existirem ou não, então esse poder é limitado, isso certamente descamba para abuso, né? Uma pessoa que cria a lei, que aplica a lei, que arbitra conflito, não dá. O judiciário ele tem a função de resolver os conflitos sociais, né? Aqueles que a gente não consegue resolver entre nós mesmos, por exemplo, uma batida no trânsito, uma colisão no trânsito, às vezes as pessoas não se acertam, né? E aí como é que resolve isso? É pela força bruta, em razão de quem fala mais alto, de quem grita mais? Não, você precisa ter alguém para resolver esse conflito de interesse, para arbitrar essa questão. Para organizar esse cenário, né? Sim, e a importância então é crucial. É uma função que necessária para a pacificação até da sociedade. Douglas, muitíssimo obrigado pela presença, mas antes de você ir embora, a gente sempre faz aqui, vou quebrar um pouco o protocolo de seriedade com você. A gente sempre pergunta para os nossos entrevistados um livro e um filme, até para dar uma dica para o pessoal de casa, dar uma contribuição para a cultura. Qual foi o filme e qual foi o livro que te tocaram de alguma maneira? Olha, eu vou falar de um livro, de um filme, mais do livro, né, que foi um que eu li recentemente, que eu queria ler desde, né, os tempos da faculdade, vinha adiando, e eu estava em algum lugar que tinha aquelas versões de bolso. Vocês quase não lê nada, né? Então. E eu comprei O Coração das Trevas, né? E ele é um livrinho curto, fininho, tal, a linguagem bem fluida, né? E diz coisas ali, acho que é um retrato histórico muito importante do imperialismo, né? Durante a sua ocorrência, quando havia uma febre na Europa, quando isso era incentivado, ele faz uma crítica ácida, ele fala de coisas ali importantes de objetificação das pessoas, né? Ele fala de como as pessoas se comportam quando elas se veem sem limites, né? Sem limites legais, às vezes éticos mesmo, né? O que isso gera, no que isso dá, né? E o filme eu vou escolher o primeiro que eu vi no cinema com a minha digníssima esposa. Como é o nome da esposa? Fernanda. Fernanda. Isso. E eu, salvo engano, acho que
Deve ter, não sei se foi o último antes da pandemia também, acho que foi no início de 19, Green Book. Que é maravilhoso, também vi, maravilhoso. É um filme muito bom, que eu gostei muito. Discute várias questões interessantíssimas, também, né? Dele também. Uau, duas dicas interessantíssimas. Obrigado, viu, pela sua presença mais uma vez aqui e a gente se vê no próximo programa. Para você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da audiência. Até lá. Tchau.